Glória a Deus por mais esse dia, que a gente pode estar aqui juntos para aprender mais do Senhor e da sua palavra. Desde já eu quero pedir perdão aos irmãos, que eu estou um pouco com a rinite atacada, estou falando meio estranho, meio devagar também. Vou precisar limpar meu nariz aqui no meio da minha palavra. Então, desde já eu peço sua licença, desculpa por isso, mas vai ser necessário, tá bom? Nós vamos começar a nossa terceira aula, que é a segunda parte do livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre a aliança abraâmica. Na quarta-feira passada, nós introduzimos o livro de Gênesis, falamos sobre a criação, mas especificamente sobre as alianças que Deus estabelece com Adão e Eva no período da criação. Falamos do pacto das obras, uma aliança que Deus fez com Adão e Eva antes do pecado, uma aliança condicional, condicionada à obediência, e assim o homem teria vida e bênção da parte de Deus, mas caso desobedecesse, o que acabou acontecendo, teria morte e maldição, e foi isso que sucedeu. Tendo em vista que o homem não poderia mais ter vida diante de Deus através do pacto das obras, Deus graciosamente estabelece um novo pacto com o homem, chamado pacto da graça, mas dessa vez não era um pacto condicional, um pacto bilateral, mas era um pacto incondicional, unilateral. Deus, ele promete, sem nenhuma condição da parte do homem, salvá-lo através do descendente da mulher, da semente da mulher. Então, nós vimos que o que molda esse pacto, inicialmente, é o anúncio do que nós chamamos do proto-evangelho. É quando Deus fala para a serpente, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Uma referência que nós sabemos, diante de toda a revelação que nós temos, que é uma referência ao Senhor Jesus. Então, nós vamos falar um pouco mais das alianças, e agora caminhando em direção à aliança abraâmica, e entendendo então a sua importância para a mensagem do livro de Gênesis, e para todo o desenvolvimento da revelação de Deus, tá bom? Então, esse estudo compreende do capítulo 12 ao 50 do livro de Gênesis. Então, uma palavra inicial sobre preservação da aliança. Os irmãos vão entender o ponto aqui. Em Gênesis 6, 17 a 18, é dito a Noé. Então, vamos recapitular um pouco sobre onde nós paramos, que foi justamente ali na parte de Noé, para então seguirmos para o capítulo 12 e entrarmos assim na história de Abraão, tá bom? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, destacando essa parte. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. O termo estabelecerei, na forma como ele é usado em hebraico, transmite a ideia de continuar a ser estabelecido. Algo que não é novo, mas algo que está sendo perpetuado, algo que Deus está atribuindo uma continuidade a essa aliança. Essa é a ideia do versículo. A partir disso e de outros aspectos, entendemos que a aliança com Noé não é uma nova, não é novo no sentido de inédito, mas a preservação da aliança feita com a semente da mulher através dos seus representantes. Então, essa aliança que Deus fez com Adão e Eva, ela seria mantida por Deus. Deus daria a devida manutenção a essa aliança, renovando-a sobre outros homens que Deus iria levantar dessa semente da mulher. Então Deus foi renovando essa aliança nos períodos da história, acrescentando a ela novos elementos e explicando os elementos já revelados. Então Deus não foi apenas encorpando a aliança, mas conforme ele se revelava, ele ia também dando mais clareza às estipulações que ele já havia revelado, Por exemplo, a mensagem inicial é: o seu descendente pisará na cabeça da serpente. Então essa mensagem começou a ganhar mais forma, mais sentido,
ao longo das alianças. Então, nesse sentido, as alianças explicam aquilo que foi dito nas alianças passadas, tá bom? É isso que nós queremos dizer aqui. Isso é um aspecto da manutenção e da preservação das alianças. Então, apesar de tudo, Deus manterá o seu pacto. Nós vimos aqui como a humanidade, ela decaiu, e Gênesis, depois da queda, faz questão, Moisés, movido pelo Espírito, faz questão de enfatizar os efeitos da queda na humanidade, né? Falando ali da descendência de Caim, a cidade que Caim constrói, o que a sua descendência faz, os pecados. No capítulo 6, Deus se satura com a maldade da humanidade e decide dar cabo da humanidade pelo dilúvio. Então, tem o incidente da Torre de Babel também, mostrando o desejo do homem de se tornar como Deus. A mesma coisa do jardim do Éden, né? É reproduzido agora na Torre de Babel. Lembre que a serpente, ao tentar o homem e a mulher, ela disse, Deus está, parafraseando, né? Deus está enganando vocês, Ele sabe que quando vocês tomarem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus, né? Então o homem tentado a ser como Deus, ele estende a mão. Então isso é reproduzido na Torre de Babel, quando os homens tentam fazer uma torre para tornar o nome deles glorioso, né, por toda a terra, de certa forma, então, afrontando a Deus e querendo competir com Deus. Então, apesar de tudo, Deus manterá o seu pacto, porque é um pacto incondicional. A aliança citada, que será preservada, só pode ser o pacto da graça, firmado com Adão e Eva no Éden. É o que nós falamos. Outro texto que sugere a ideia de uma aliança com Adão é Oséias 6,7, que diz: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Então Oséias, para explicar o desvio do povo, ele diz que assim como Adão, o povo estava se desviando do seu pacto, da sua aliança. Então é uma das formas da gente entender Oséias 6,7, sugerindo essa ideia de um pacto também com Adão. Como dissemos na última aula, o pacto da graça estabelecido após a queda ainda estava na sua forma incipiente e genérica. Então era um simples anúncio, né? O seu descendente pisará na cabeça da serpente, era a forma incipiente, embrionária, não havia muito corpo nessa mensagem, muita clareza no que ela significava. Então aí a necessidade de Deus, então, à medida que o tempo passa, a história vai se desdobrando, Deus vai acrescentando novos elementos e explicando esse elemento, né, do seu pacto. Porém, a cada novo período pactual, ou a cada nova aliança feita com a semente da mulher, Deus está não anulando, mas expandindo e explicando as alianças anteriores. Então nós não devemos ver que as alianças que sucedem anulam as alianças anteriores. Pelo contrário, elas renovam, dão a devida manutenção à confirmação das alianças anteriores, lançando luz sobre elas também. Então, nesse sentido, explicando essas alianças, é uma renovação da aliança de Deus com o seu povo. Então existe todo um entrelaçamento, né, entre as alianças. Por isso que nós dizemos, existe uma clara unidade e continuidade entre as alianças estabelecidas por Deus. Então a linha da história, ela é escrita por Deus, por isso que é lógico também nós afirmarmos que existe uma continuidade lógica na história, nas alianças, no relacionamento de Deus com seu povo, porque é o propósito de um sendo cumprido, a saber, o propósito de Deus. E o propósito de Deus, então, de forma clara, estabelece uma unificação, uma continuidade entre as alianças, no relacionamento com seu povo. O tema do pacto não é apenas central na palavra de Deus, mas também estruturador, uma vez que a história se desdobra sobre ele e adquire novas perspectivas baseadas na sua dinâmica. Então veja, nós estamos resumindo o livro de Gênesis através das alianças, mas isso é feito a partir de toda a história também. Nós podemos vislumbrar a história de Deus a partir das alianças, porque as alianças revelam para nós o relacionamento de Deus com o seu povo.
povo, a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Por isso que nós falamos que Deus é um Deus de alianças, um Deus de pactos, porque quando Ele se relaciona com o homem, a forma dele de se relacionar com o homem é estabelecendo vínculos, alianças, pactos, né? Essa é a sua forma de amar o ser humano. Então isso se faz presente por toda a história. É muito interessante observar isso. Então, nesse sentido, né, usando a ilustração de que a história é um prédio, a linha da história é um prédio que está sendo construído pouco a pouco por Deus, podemos entender que o fundamento, né, a estrutura, aquilo que dá forma e sustentação a esse edifício é as alianças, é o pacto, tá bom? Então, entrando agora na aliança abraâmica, dado esse pano de fundo da importância das alianças e que de fato existe toda uma continuidade, então nós podemos já adentrar aí no nosso estudo na aliança abraâmica. Dos 3 filhos de Noé, Sem é escolhido como a semente da mulher, e dele descende Abraão. Então Gênesis 9 vai dizer, né, sobre os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que Noé teve, aquele incidente que Noé bebeu demais, ficou bêbado, ficou nu. Cã viu a nudez do seu pai, ao passo que Sem e Jafé, de costas, pegando um tecido, um pano, cobriram seu pai e não o viram nu, para não desonrarem o seu pai. Diante disso, esse evento foi um divisor de águas quanto ao futuro desses filhos de Noé. A partir disso, Cã foi amaldiçoado, e Sem e Jafé foram abençoados, de forma que Sem recebeu uma bênção superior. E Jafé seria abençoado porque iria habitar junto com Sem nas suas tendas. Não se sabe exatamente por que Sem, né, se sobrepôs a Jafé, talvez porque foi uma iniciativa dele, né, a ideia, não sei, a Bíblia não descreve, mas quem é o abençoado da história ali é Sem, e Jafé seria abençoado por estar juntos na sua tenda, habitar juntos, né, essas famílias. Então é da descendência de Sem que vem Abraão. Abraão foi o homem escolhido por Yahvé para ser o pai pactual de Israel e de todos os crentes. Então existe uma importância muito grande que nós atribuímos a Abraão. Os judeus atribuem uma importância enorme a Abraão, tanto é que você vê de forma clara nos evangelhos que a segurança dos judeus, dos fariseus da época de Jesus, era serem da descendência de Abraão. Então eles entendiam que por serem descendentes de Abraão, vamos dizer, eles estavam bem com Deus, eles eram salvos porque eles eram da descendência de Abraão, né? A parte deles estava garantida com Deus. Então eles tinham isso como uma âncora para a vida deles mesmo. Tá? Então eles atribuíam muita importância nesse aspecto da genealogia e por serem descendentes diretos de Abraão. Gálatas 3:29 diz assim: e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo vai dizer, tratando toda uma questão da lei e do problema que estava dando a lei com a mensagem do Evangelho, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer que são descendentes de Abraão não somente aqueles que vêm do sangue, mas aqueles que também tem a mesma fé que Abraão teve. Então, nesse sentido, Abraão não é apenas o agente pactual do povo de Israel, mas também é o pai espiritual dos gentios, que tem a mesma fé que Abraão teve. Então, essa é a ideia que Paulo vai trabalhar em Gálatas. Apenas um versículo aí para enfatizar essa ideia. O conceito do pacto é um tema que permeia o capítulo 12 aos 50 de Gênesis integralmente. Então, como eu disse, o pacto se vê por toda a Escritura como um elemento que dá forma, estrutura. Principalmente em Gênesis, né? Muitos pactos acontecendo, e o pacto de Abraão, de Deus com Abraão, ele vai dar seguimento, ele vai se mostrar ativo por toda a narrativa do livro de Gênesis a partir do capítulo 12, que é onde Deus faz esse pacto. Então, por isso que nós vamos usá-lo como base para resumir toda essa sessão do capítulo 12 aos 50.
O capítulo 12 inicia-se então com a seguinte expressão: ora, disse o Senhor a Abrão, naquela época chamava Abrão, que significa pai exaltado, depois que Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos, diante da promessa que Deus havia feito, mas por enquanto ele chamava Abrão, evidenciando então a soberania de Deus e a sua iniciativa de escolher a quem Ele quiser e quando Ele quiser. Então, mais uma vez nós vemos isso, quando Deus criou todas as coisas, Ele também tomou essa iniciativa de criar e de se revelar. Aqui acontece a mesma coisa e nós vamos ver em toda a história sempre isso, a iniciativa de Deus de ir de forma graciosa em direção do homem. Então Deus escolhe Abraão. Era um sujeito da linhagem de Sem, mas o texto não indica por que Deus escolheu Abraão. Poderia ter escolhido seu irmão, poderia ter escolhido outros ali da descendência de Sem. Por que Abraão? A Bíblia não deixa isso claro, Então não há nenhuma razão específica por detrás da escolha de Deus de Abraão, além do fato de ser descendente de Sem. Nós vemos razões para que Deus não escolhesse Abraão, Na realidade, Abraão e seu clã moravam juntamente com povos que adoravam outros deuses, prática que o próprio Abraão e sua família também possuíam, como diz o relato bíblico. Então, naquela região do Eufrates, que é onde que eles moravam, eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam só o Senhor Deus, Yahvé. Eles adoravam outros deuses. Abraão estava incluído nisso, ele era idólatra. Josué diz a respeito disso. Então Josué disse a todo o povo: assim o Senhor Deus de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, eles adoravam outros deuses, Abraão, seu irmão, seu pai, sua família. Porém, o texto usa essa conjunção adversativa para mostrar, apesar disso, Deus o tomou e o conduziu até a sua terra. Foi uma iniciativa graciosa de Deus, assim como nós vimos nos capítulos anteriores. Então é importante você atentar logo nesse começo. Ora, disse o Senhor a Abraão, iniciativa de Deus, graça e misericórdia da parte dele. O chamado de Abraão só pode ser entendido à luz da própria bondade e amor de Yahvé, e não por qualquer mérito por parte de Abraão. Isso já fica claro. A palavra faz questão de evidenciar que qualquer mediador da aliança, por mais temente ao Senhor que era, possuía falhas, limitações e pecados. Olha que interessante. Então Adão, claramente na queda. O Noé, a bebedice, logo que Deus renovou o pacto com ele, você já vê ele se embriagando. Abraão, idolatria, nesse episódio, mentira, quando ele vai em outras terras, fala que Sara era irmã dele, uma mentira, uma meia-verdade. Moisés, a incredulidade de Moisés, no chamamento de Moisés, Moisés vai lá e fala para Faraó: Senhor, eu sou pesado de língua, Aí o Senhor fala: quem fez a língua, Moisés? Quem fez a boca? Ah, Senhor, envia outro, mas eu não sei falar direito. E Moisés, mesmo Deus aparecendo, falando, Moisés ainda com essa incredulidade dele, questão da desobediência, A segunda vez que Deus fala para falar a rocha, para sair água, ele bate na rocha. Então, o Davi, homicídio e adultério. Então, são todas pessoas que foram mediadores do pacto de Deus com o seu povo. Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Deus estabeleceu aliança com esses homens, eram referências para o povo. Mas vejam, pecadores. A Bíblia faz questão de mencionar isso. Todos os mediadores do pacto de Deus no seu reino eram pecadores, para evidenciar para nós que o único perfeito mediador do pacto perfeito de Deus, que viria estabelecer então o seu reino perfeito, é o Senhor Jesus Cristo. Todos eles prefiguravam a Jesus, mas obviamente não estavam à altura de Cristo. Todos eles tinham as suas imperfeições.
O único, supremo e perfeito mediador da aliança é o Senhor Jesus Cristo, então, que viria na plenitude dos tempos, com a nova aliança, essa aliança perfeita. Em seu chamado, o Senhor ordena com imperativo, para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. Que Abraão se separasse da sua terra, clã e família, a fim de se mover a uma nova terra, que seria a sua e do povo que Deus faria através da sua descendência. E que por meio dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus pede para Abraão sair e logo dá várias garantias para Abraão. Logo fornece a Abraão várias promessas, a fim de que ele apoiasse a sua vida nessas promessas, para então sair da sua terra. Interessante como o texto, como o relato, ele é feito. Veja aí, vamos ler essa parte, só para os irmãos se situarem. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Abra aí sua Bíblia. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus cercou Abraão de promessas, de garantias, para que ele então cumprisse a ordem, o seu chamado de sair do seu ambiente onde ele morava, a fim de introduzi-lo numa nova realidade e a partir dele fazer uma nova realidade, um novo povo, para que esse povo fosse um canal de bênçãos para toda a humanidade. Então veja o plano de Deus tomando forma através de um homem. Deus escolhe um homem diante dos seus propósitos que não são revelados a nós. Escolhe Abrão e diga: saia da sua terra, eu vou te abençoar, eu vou te introduzir numa terra que vai pertencer a você, eu vou te multiplicar extraordinariamente, vou te abençoar, vou te proteger de forma que eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de você e desse povo, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Plano de Deus sendo revelado a Abraão. Então veja como o propósito de Deus começa então agora a tomar uma forma. Aquela promessa que Deus fez no pacto da graça, introduzida através do proto-evangelho, começa a adquirir novos âmbitos, novas esferas, aspectos que antes não foi revelado a Adão, a Eva e a Noé, mas agora começam a serem lançados sobre Abraão como garantias, como promessas de Deus. O pacto foi posteriormente ratificado e com isso desenvolveu alguns dos seus elementos e foi tomando forma. Então, apesar de nos 3 primeiros versículos que nós lemos, ainda a palavra pacto não estar mencionada, ou qualquer coisa relacionada a um ritual, nós já temos o pacto aqui formado. Deus dá garantias e promessas da parte dele, incondicionais para Abraão. Então aqui o pacto já está sendo feito, ele vai tomar forma, ele vai sendo explicado no capítulo 15, 17, 19, 22, ele começa a ser explicado, alguma coisa é adicionada, é feita então uma cerimônia para formalizar esse pacto, mas o pacto é estabelecido aqui nos 3 primeiros versículos do capítulo 12, tá bom? Em Gênesis 12, do 1 ao 3, Yahvé já havia segurado a Abraão. Então, 5 promessas aí que Deus já faz a Abraão. Eu te mostrarei a terra que você vai ir, a terra que você vai morar. Eu aumentarei, ou seja, eu te multiplicarei extraordinariamente. Eu engrandecerei o seu nome. Deus ia tornar o nome de Abraão grande, famoso sobre a terra. Eu abençoarei você e eu amaldiçoarei
os seus inimigos, aquele que te amaldiçoar, né? E dentro da palavra eu abençoarei, não somente Abraão seria abençoado, mas também todos através de Abraão e da sua descendência. Então são as 5 garantias que Deus dá para Abraão, talvez 6, né? Talvez 2 aí dentro do abençoarei, se a gente entender que Abraão seria abençoado e todas as famílias através de Abraão, Deus dá essas garantias e fala, e dá ordem, sai. Então fica claro esses aspectos. Essas 5 garantias e promessas moldaram, conduziram o relacionamento de Abraão com Deus. Então veja, Deus estabelece um vínculo com Abraão, através dessas garantias. E em cima disso, todo o relacionamento de Deus com Abraão e posteriormente com o seu povo, será desenvolvido nessa dinâmica do pacto, das promessas do Senhor. 5 destaques sobre tais promessas. Então, falando um pouquinho mais de cada dessas 5 garantias que Deus deu. Primeiro, uma grande nação se desenvolveria a partir de Abraão. Deus estava preservando a semente da mulher através do seu servo. Então, Deus iria multiplicar Abraão. Então, se é da semente da mulher que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Deus está prometendo a Abraão, que é claramente aquele que continua a semente da serpente, não, desculpa, da mulher, é através dele que essa semente seria multiplicada, iria encher a terra, né? Ou seja, espalhar a bênção de Deus por toda a terra, através de Abraão como representante da semente da mulher. Segundo, tal descendência teria uma terra para chamar de lar, na qual experimentaria uma identidade nacional e um contínuo vínculo de amor e vida com Yahvé. Então essa descendência teria um lugar de habitação, né, e eles seriam bênção para todos que estavam em volta deles, e Deus iria se relacionar com eles. Então isso é garantido também para Abraão, sair de uma terra para fazer parte de outra terra. Terceiro, foi dada a garantia de bem-estar e da prosperidade, a ideia de bênção da parte de Deus. Essa frase curta, porém, contém muito significado e importância dentro do significado e compreensão do pacto. Então, assim como Deus abençoa Adão e Eva quando os cria, lembra? Deus o faz à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus os abençoa e diz: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Para que Adão e Eva pudessem cumprir a sua função estipulada por Deus, Deus concede a sua bênção sobre o homem, sobre Adão e Eva. Da mesma forma, Deus está aqui abençoando Abraão, conferindo a ele autoridade e plena capacitação para ser esse mediador do pacto que Deus estabelecendo com ele e posteriormente com esse povo que seria criado. Assim como Deus abençoou Adão e Eva, capacitando-os a ser e fazer conforme haviam sido ordenados, assim também abençoou Abraão. Nesse sentido, ser abençoado significava, sobretudo, a capacitação e a autorização da parte de Deus para ser seu agente pactual, na qualidade do seu vice-regente, aquele que representava o Senhor na terra. Quarto, Abraão recebeu garantia de que, embora na posição de estranho em uma terra que não conhecia, ele seria reconhecido como pessoa importante, seu nome tornaria grande e famoso. Então Deus, por causa dos seus propósitos, havia prometido a Abraão um nome famoso e grande. A gente vê que repercussão isso teve, a importância desse nome, como nós citamos, para o povo judeu, e como Abraão ficou conhecido, né? O pai dessa nação e o pai da fé. Então, de fato, essa promessa se cumpriu na própria vida de Abraão. O seu nome, Deus foi dando vitória para ele entre os seus inimigos, onde ele passava, né, nas terras que o rei acabava tomando Sara como esposa, porque pensava que era irmã de Abraão. Deus amaldiçoava aquele lugar. Então os homens começaram a temer Abraão, porque viram que Deus era com ele, né? E aqueles que de fato mexessem com Abraão, Deus pesava a mão. Então o nome de Abraão, por várias experiências, não só pós a vida dele, mas na vida dele, Deus foi multiplicando a sua fama e o abençoando sobremaneira diante das pessoas.
E quinto, Yahvé garantiu a Abraão que ele seria um canal de bênção para todos os povos da terra, né? Dentro da ideia do eu te abençoarei, está contida essa ideia ainda. Não apenas ele seria abençoado, mas através dele viriam bênçãos universais. Isso é, bênçãos para todos os povos, para todas as nações. Paulo aos Gálatas faz uma clara associação dessa promessa a Cristo e as bênçãos universais provenientes da sua obra na cruz do Calvário. Então veja, o povo judeu, eles tinham muito uma consciência nacional, de que só o povo de Israel era abençoado e o restante dos povos não tinham a bênção, a graça e o favor de Deus. Isso é muito claro naquilo que eu falei, mencionei aos irmãos. Na época de Jesus, os fariseus desprezavam os gentios, né? Até Samaria era um lugar que os judeus desviavam para não passar por lá, porque era uma miscigenação com o povo assírio, uma mistura de raças. Então havia um preconceito muito grande, né, de Israel para com gentios, para com outros povos que não eram da sua ascendência. Mas isso, na verdade, era ignorância do próprio povo quanto à interpretação do Antigo Testamento. Deus já havia predito, desde lá do começo do Éden, bênçãos para a humanidade através da semente da mulher. Aqui em Abraão, essa ideia novamente é explicada e ampliada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isso foi tomando cada vez mais forma nas Escrituras, né? Isaías fala que Cristo seria luz para os gentios, mas era ignorância realmente do povo em pensar que apenas a descendência de sangue de Abraão seria abençoada, o que é uma inverdade, até mesmo no Antigo Testamento. Olha só o que Paulo diz acerca desse aspecto, né, da aliança. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes. Então Paulo está chamando a ideia aqui do singular e do plural. Então ele pega a palavra descendência e fala, essa palavra está no singular. E por estar no singular, tá? É esse o argumento de Paulo. E não diz aos seus descendentes, como se falam de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, isso é, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, existe todo um contexto em Gálatas, mas ele explica, ele usa aquela expressão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele diz que, iluminado, dirigido pelo Espírito Santo, Paulo fala que é uma referência a Jesus, ou seja, por meio de Jesus, que viria de fato de Abraão, que seria descendente direto de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Paulo lança luz sobre esse texto, conectando com a vida e com a obra de Jesus, explicando a aliança abraâmica e esse aspecto da aliança, que aqui já era uma referência a Cristo e a sua obra, e que na verdade era por meio do descendente de Abraão, né, aquele descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que faria com que todas as nações, todas as famílias da terra fossem então abençoadas. Cristo seria esse grande canal de bênçãos para todos os povos. Gênesis 15, né? Então já avançando para o capítulo 15, se você quiser abrir para ir acompanhando, já se inicia com a expressão, depois desses acontecimentos, ou seja, se referindo à batalha, à vitória de Abraão contra os outros reis que haviam capturado Ló. No capítulo 14, sucede uma guerra de alguns reis, lutam contra o rei de Sodoma, vence, e dentre as pessoas que eles capturam Ló, que estava morando aqui naquela região. Então, Abraão junta alguns homens e vai lá guerrear, né, saquear esse povo para recuperar Ló. Deus concede a ele vitória, sucesso nessa rápida campanha militar, vamos dizer assim. E é isso que está se referindo no começo do capítulo 15, quando diz, depois desses acontecimentos, ou seja, depois dessa vitória de Abraão contra os outros reis, tá?
certamente Abraão estava apreensivo quanto a uma represália desses reis. Então, o que parece, pela forma como o texto continua, é que Abraão, diante desse saque que ele fez aos outros reis, ele ficou temeroso dos reis revidarem, de uma represália desses reis. E Abraão estava apreensivo diante dessa situação. Você vê que Deus, continuando o texto, né? Olhem na sua Bíblia, Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Então ele fala, não tenha medo. Por isso que nós entendemos a ideia aqui, que diante do que aconteceu, Abraão ficou com medo do que poderia acontecer agora, tá? Dessa vingança que esses reis poderiam ter com ele. Então você vê, em uma visão, Deus tranquiliza Abraão, usando inclusive termos de guerra, né? Então ele fala, eu sou teu escudo, o seu galardão será grande. A palavra galardão, recompensa aqui, era o salário dos soldados por integrarem uma campanha militar. Então eles recebiam recompensas depois, e a mesma palavra utilizada em outro contexto bíblico é usada aqui, Deus se referindo a Abraão. Abraão, eu sou teu escudo, e a sua recompensa, né, de guerra, vamos dizer assim, será sobremodo grande. Então Deus estava aqui confortando o coração de Abraão. Com esses termos, ele vai aqui então formalizar, falar novamente das suas promessas como um aspecto de consolo. Ele vai no capítulo 15 formalizar a aliança com Abraão que ele introduziu no capítulo 12. Então lembra que eu disse? No capítulo 12, Deus introduz a aliança, mesmo a palavrinha não estando lá, assim como foi em Gênesis. E aqui no capítulo 15, Deus vai então, por seu agrado, não era necessário fazer isso, mas ele decide formalizar a aliança através de um ritual, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Deus promete mais uma vez uma descendência numerosa a Abraão. E este, ao esboçar medo e dúvida, é consolado e fortalecido com a formalização do pacto, feita por Yahvé e descrita então nesse capítulo. Se você for ver aqui, ele fala que não tinha descendente, Deus o conduziu, e fala, é bonita essa parte, versículo 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, por justiça. Então Deus pede para Abraão contar as estrelas de uma forma muito didática, usando a sua criação, e fala, dessa forma será a sua descendência. Abraão creu em Deus, né? Então ele é justificado, a justiça, a bênção de Deus é atribuída a ele pela fé que ele teve nas promessas do Senhor. E a partir daqui Deus vai formalizar essa aliança. Então só para você, por mais que seja um trechinho um pouquinho grande, eu quero tomar uma parte do nosso tempo para ler, para você entender, porque é importante, tá bom? Então, olha a partir do versículo 9, como que funcionava essa aliança. Respondeu-lhe, versículo 8, melhor, perguntou a Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, né, sobre a terra que Deus daria? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então, isso fazia parte, deixa eu passar aqui, o ritual descrito era semelhante ao que os grupos tribais e nacionais realizavam naquela época. Então, era da cultura daqueles povos, Abraão sabia disso, quando 2 partes queriam fazer um juramento, eles faziam esse ritual, eles separavam animais, eles passavam os 2, eles juravam e passavam os 2 no meio dos animais, ou seja, dizendo, olha, se eu não cumprir meu juramento, eu vou morrer, assim como esses animais, a morte venha sobre mim. Então era uma forma deles estabelecerem
alianças, pactos, contratos, juramentos naquela época. Então Deus usa isso que era conhecido por Abraão, era do seu tempo, para então fazer esse juramento. Só que olha o detalhe que o texto nos diz, versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Falando aqui do Egito, do êxodo, e que o êxodo traria então todos aqueles utensílios de ouro, tudo aquilo que o povo iria sair carregando. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, aqui a ideia de 400 anos, cada geração 100 anos, tá? Essa é a ideia que ele tem aqui. Tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, amorreus era um dos povos ali de Canaã, e Deus está falando: olha, ainda o meu furor contra esses povos ainda vai ser completo, então eles precisam ainda permanecer, e nesse período que eu vou trazer vocês aqui, é o período que eu vou também trazer juízo sobre esses povos. Ou seja, a tomada de Canaã é ao mesmo tempo cumprimento da promessa e juízo sobre os povos daquela terra. Era isso que ele queria dizer aqui. 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, a terra do Queneu, do Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então a terra de todos eles seria, que iria, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, essa terra seria dada a vocês. Qual é o detalhe aqui? Não sei se os irmãos perceberam. No ritual era normal os dois passarem entre os animais mortos. Quem é que passa aqui no texto? Só o Senhor. Abraão cai no sono, pesado sono veio sobre Abraão. Deus se manifestou numa teofania, numa aparição com uma tocha de fogo, e a tocha de fogo, simbolizando Deus, passa entre os animais. Ele diz: eu dei essa terra para vocês, eu estou jurando para você, Abraão, essa terra pertence a vocês. Deus não precisava fazer isso, mas é interessante que ele decide formalizar de uma forma, vamos dizer assim, séria, pesada, que tinha grande significado para aquela cultura daquela época. E Deus, ainda para fortalecer ainda mais a convicção, por causa da fraqueza dos homens, ele então formaliza o pacto dessa forma, para falar: olha, diferente do que é feito, que os dois passam, só eu passei, mostrando o quê? Que é uma aliança incondicional e unilateral, só depende da parte de Deus. Então veja: todavia apenas Deus jurou, a fim de mostrar o aspecto monergístico e incondicional do pacto. Monergístico é a ideia de um apenas que faz acontecer. Então é a energia de um só, mono, que é despendida para fazer algo acontecer, ao oposto da palavra sinergista, a palavra sim, que vem de conjunto, de algo que é conjunto de Deus com o homem. Não, aqui no caso é algo monergístico, é só da parte de um, no caso da parte de Deus, tá? Por isso que nós chamamos também ou unilateral ou monergística, é a mesma coisa. E incondicional, não está baseado em condição nenhuma que o homem tem que cumprir. Deus vai fazer e ponto final. Isso fica claro quando Deus passa sozinho. Apesar do pacto já ter sido feito, em Gênesis 12, a fim de tornar mais evidente a sua fidelidade, o seu propósito, ele o formaliza através desse ritual de juramento. Olha o que o autor aos Hebreus diz sobre isso.
Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, isso é, o juramento de Deus e os seus propósitos, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, de alcançar, a esperança proposta. Ele fez isso para nós, não é por causa da nossa fragilidade, mas para mostrar mais firmemente o seu propósito, a imutabilidade das suas promessas, ou seja, Deus falou e vai acontecer, não muda. Deus não tem duas palavras, é o sim, sim e o não, não. Então ele fez isso para evidenciar mais esse aspecto, ele fez o juramento. Em Gênesis 17, avançando aí, Yahvé ao dizer, farei aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Estava na verdade renovando a sua aliança e a mantendo agora através da inserção de um sinal, um símbolo para a mesma. Então no capítulo 17 você tem o estabelecimento da circuncisão. Então, veja só, aquela aliança, além das promessas de Deus do capítulo 12, Deus havia feito um juramento, um ritual para formalizá-la, para ratificá-la, e agora no capítulo 7 é dado da parte de Deus para o povo um símbolo que mostraria aqueles que estão debaixo dessa aliança. Quem está debaixo dessa aliança? Aqueles que possuem esse símbolo. Então essa é a ideia que Deus vai agora renovar sobre o homem. O versículo 2 diz, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. A ideia não é fazer uma nova, a ideia é manutenção, uma renovação daquela que Deus já fez, está confirmando através agora do símbolo da circuncisão. A circuncisão seria o sinal externo de uma realidade interna e imutável, o pacto de Deus com Abraão e a sua descendência. Veja os versos do contexto. Então você tem no capítulo 17, do 9 ao 12, dizendo assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Isso é, para mostrar que Deus queria Abraão e a sua descendência. Então esse aspecto, porque o homem? Porque era a partir do homem que a descendência era feita, que levava adiante o nome, que dava continuidade à descendência. Então essa figura masculina como aquele que perpetua uma descendência é algo claro no Antigo Testamento, razão pela qual havia aqueles resgates, que o irmão tinha que fazer se a cunhada dele ficasse viúva, então devia ser feito o resgate para perpetuar nome para o irmão falecido. Então essa ideia era muito forte, por isso que aqui o sinal é colocado sobre o homem. O verso 7 desse capítulo revela claramente o conceito de Emanuel, ou seja, esse Deus conosco, e o imutável vínculo pactual estabelecido entre Deus e Abraão, bem como da sua descendência. Olha o que diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, ou seja, sem fim, para ser o teu Deus e Deus da sua descendência. Esse pacto era uma aliança perpétua, isso é, sem fim, entre Deus, Abraão e a descendência de Abraão. A circuncisão era um elemento de consagração da descendência, para mostrar que Deus era Deus de Abraão, mas Deus dos filhos também. Então isso é algo muito bonito que é inserido aqui. A respeito da circuncisão e sua relação com a fé salvadora, olha só que Paulo vai dizer em Romanos 4. E recebeu o sinal da circuncisão, falando de Abraão, como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Deus fala para Abraão
que a circuncisão era o sinal da fé que ele teve. Isso é inserido nele. A circuncisão era o símbolo da fé que ele tinha em Deus. E Deus pede para que ele colocasse o símbolo, o sinal da sua fé sobre o seu filho, que não tinha capacidade de ter fé. Olha só que interessante. Para quê? Para mostrar que aquela criança fazia parte de uma aliança, que aquela criança era consagrada a Deus, que Deus é Deus dele, Deus da sua descendência. Quando ele aplica a circuncisão à criança de 8 dias, ele está comunicando essa mensagem. Eu estou consagrando esse filho para que o meu Deus seja o Deus dele. E simplesmente nós unimos isso à declaração de Deuteronômio 6, que viria posteriormente. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, com toda a sua força, com todo teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, dela falarás assentado, ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar pelo caminho, serão por frontal entre os olhos. Ou seja, essa circuncisão do pai colocando o sinal da sua fé sobre o filho, era essa mensagem: Senhor, eu vou te amar e eu vou legar o seu amor, a sua palavra ao meu filho, e consagro o meu filho ao Senhor, para que a minha aliança que eu tenho com o Senhor esteja também sobre a vida dos meus filhos. Deus era a coisa mais importante na vida do povo, e os pais escolhiam pelos filhos a coisa mais importante para a vida dos filhos, que era a consciência deles de Deus. Então, a circuncisão tem esse aspecto de consagração. É isso que dá base ao pedobatismo, ao batismo infantil. É por isso que nós batizamos crianças. Nós estamos colocando o sinal da nossa fé sobre a vida dos nossos filhos, para dizer: esse filho pertence ao Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é Deus dos meus filhos. A minha fé, o meu amor e a tua palavra serão legados para o meu filho. Eu o consagro ao Senhor. Então o batismo segue o mesmo princípio da circuncisão. A fé do pai, o sinal da fé do pai é colocado sobre o filho, que não tem capacidade de ter fé. Então esse é o princípio aqui, né, que a gente puxa da circuncisão. Essa clara continuidade que existe. Deus confirma a sua aliança com Isaac. Então aqui dando sequência, né, daria para a gente falar muita coisa sobre a aliança de Abraão. A gente tive que resumir muito, né, tem muitos aspectos a serem explorados, inclusive aspectos futuros, escatológicos, né, sobre o Apocalipse, sobre profecias quanto à posse da terra, discussões sobre isso, mas não dá tempo da gente entrar nesse mérito, mas porque é muito rico esse conteúdo, mas nós estamos passando a título, né, de resumo, de panorama mesmo. Então aqui na sequência você tem Isaac, Jacó, José e Judá. Então, quando a gente fala patriarca, normalmente a gente pensa Abraão, Isaac e Jacó. Mas é interessante a gente considerar 5, José e Judá também, como aqueles que dão continuidade a essa semente, né, da mulher. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, Deus confirma a sua aliança com Isaac, isso é claro. Tudo aquilo que Deus fala para Abraão, Deus renova sobre Isaac, no capítulo 26. Depois também com Jacó, né, especificamente em Gênesis 28, do 1 ao 15, é dito a mesma coisa para Jacó, ou seja, perpetuando essa aliança para Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Depois você pode ler os textos aí. Então, um episódio digno de destaque é quando Jacó se isolou da sua família e lutou com Deus em Peniel. Aqui é quando Jacó estava prestes a encontrar Esaú. Jacó estava com muito medo de encontrar Esaú, pensou que Esaú ia matá-lo. Antes ele queria matá-lo mesmo. Ele pensou que Esaú ainda estava furioso com ele. Nesse episódio que sucede um pouco antes de Jacó encontrar com Esaú, ele se isola da sua família e tem um encontro aqui com um homem. Provavelmente esse homem aqui é o anjo do Senhor, né? O próprio Cristo pré-encarnado. Nós entendemos assim porque o texto fala que ele viu a face de Deus. Peniel é isso que significa, a face de Deus, né? Então ele viu Deus face a face no anjo do Senhor, naquele homem que ele enfrentou. E o texto fala que Jacó luta contra aquele homem, né? E ele
prevalece, porque ele continua lutando e fala: eu só vou sair daqui com a tua bênção. Então Deus vai de forma muito didática ensinando algumas coisas. Deus estava tratando com Jacó, infundindo nele temor, perseverança e fé. Jacó estava temendo seu irmão, e Deus queria que o maior temor dele fosse com relação a Deus. Deus estava usando aquela situação para moldar o coração de Jacó e para prepará-lo para aquilo que viria posteriormente. Então estava trabalhando nesses aspectos na vida de Jacó, preparando para que enfim fosse alterado o seu nome. Então, depois desse episódio, que ele prevalece naquela luta contra o anjo do Senhor, Deus muda o seu nome de Jacó para Israel, que seria o nome do seu povo, que viria a partir dos seus filhos. Gênesis 32, 28, então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tá? A ideia é que ele batalhou e ele foi perseverante. Essa é a ideia de prevalecer aqui do texto. Ele foi até o final, ele não esmoreceu. O verbo prevalecer pode ser traduzido também como suportou, dando a ideia de que Jacó perseverou e resistiu firme até o fim. E por essa razão Deus o nomeou como Israel, ou seja, aquele que luta com Deus, ou melhor dizendo, aquele que perseverou, prevaleceu com Deus. Então você pode entender Israel como aquele que luta com Deus, talvez trazendo um aspecto mais negativo, um povo que sempre se opõe a Deus, mas pelo episódio em que acontece a mudança, parece mais sensato você entender como a ideia de prevaleceu com Deus, aquele que perseverou com Deus, ou melhor dizendo, aquele que por causa de Deus persevera, né? Então é interessante essa ideia no nome de Israel. Nome esse que seria dado ao povo que Jacó estava representando como pai, uma vez que os seus filhos foram os cabeças das 12 tribos de Israel. Apesar das tribos levarem o nome de apenas 10 dos seus filhos, 2 tribos receberam o nome dos 2 filhos de José, Efraim e Manassés, os quais foram abençoados por Jacó como se fossem seus próprios filhos, substituindo aí, vamos dizer, o lugar de José pelo nome dos seus 2 filhos, completando assim 12, as 12 tribos. Destacamos a título de resumo a bênção de Jacó concedida a Judá, a qual claramente evidencia a escolha deste como aquele que daria seguimento à semente da mulher, uma vez que tais bênçãos apontam para Cristo de forma evidente. Então, caminhando para o nosso final, eu destaco aqui no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoa os filhos de José e abençoa os seus outros filhos. E sobre Judá, ele dá uma bênção que claramente, porque nós sabemos que o Cristo descende da tribo de Judá, ele dá uma bênção que fica evidente o caráter messiânico sobre essa bênção. Eu quero destacá-la para então usá-la como desfecho do livro de Gênesis, tá bom? Gênesis 48, do 8 ao 12, diz assim: Judá, Jacó abençoando Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Estou usando a versão NVI, para ficar um pouco mais claro, tá bom? Judá é um leão novo. Então o leão aqui é símbolo de poder, aquele que prevalece contra os demais, tá bom? Essa é a figura do leão. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, ou seja, como um leão. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. É por isso que fala que Cristo é o leão de Judá, tá bom? Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes. A ideia de que o reino, o governo vai estar sobre a tribo de Judá. Tanto é que quando acontecem as divisões do reino do norte e do reino do sul, qual é a única tribo que fica no reino do sul? Judá. O resto das tribos vai para o reino do norte. E qual que é a única parte de Israel que prevalece, que volta do exílio? É Judá. O norte acaba ali na Síria, mas Judá Deus resgata depois que os persas dominam sobre a Babilônia. Ele resgata e volta para sua terra. Então é Judá que é prevalecido aqui.
Então nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, ou seja, Jesus, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. E essa parte é uma referência à abundância do seu reino, do seu governo. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. É como dizendo assim: no seu reino será tão próspero que o vinho, que é um elemento caro, de luxo da época, será tão abundante como a água, a ponto de você lavar suas roupas no vinho. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, trazendo essa ideia, seus dentes mais brancos que o leite. O leite também, a ideia de prosperidade, de um alimento rico, né? Então a boca cheia de leite. Então símbolos de que será um reino próspero e sem fim. Olha só, depois, né, resumindo, a aliança davídica que Deus vai fazer com Davi é justamente para explicar um pouco mais isso. Deus faz aliança com Davi de um trono sem fim, lançando luz à bênção de Jacó sobre Judá. Então existe uma conexão clara em tudo, e Jesus é aquele que vem para cumprir essa bênção aqui, que é como se fosse uma profecia. Carlos Oswaldo Pinto resume a mensagem do livro de Gênesis nas seguintes palavras, para nós encerrarmos. Como a gente poderia resumir o livro de Gênesis em uma sentença, tá bom? A eleição e separação de Israel como um povo pactual de Deus. Então essa é a primeira ideia. A eleição de Israel como um povo pactual de Deus deram-se em um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem Ele pune em justiça e restaura em amor. Então o Gênesis mostra isso, a eleição de um povo pactual. Deus promete a Adão e Eva, faz um pacto com eles, que é lançado luz na aliança abraâmica de que o descendente da mulher essa descendência será multiplicada através de Abraão, né? Será espalhada por uma terra que Deus dará. Então essa ideia é explicada, a eleição e a separação de um povo por Deus, mas ao mesmo tempo se dá em um contexto onde você vê Deus abençoando, tomando a iniciativa de amar, de cuidar do seu povo, mas a criatura, né, aquele que recebe o pacto sempre rebelde, resistindo, pecando, e Deus pune injustiça, mas restaura o seu povo em amor, para preservar a sua aliança. Então, de forma resumida, é uma forma inteligente da gente resumir o livro de Gênesis, tá bom? Muita coisa para uma aula só, mas a gente pode tentar... O proposto aqui foi tentar resumir o livro de Gênesis, do 12 ao 50 dessa aula, através dessa aliança abraâmica. Então que depois os irmãos estudem, né? Aqueles que nos visitam, nós temos um grupo no WhatsApp, eu vou mandar os slides para você ler de novo e tentar tirar as dúvidas aí, tá bom? Pastor Jonas. Antes da gente orar, eu queria fazer um desafio aqui para os irmãos. O livro de Gênesis, para você entender a história de Israel, ele deve ser lido 2 horas e meia, você lê, aí você separa esses nomes que ele separou, e aí depois você pode fazer uma coisa, quem tem a Bíblia de Genebra, ou Bíblia que tem mapas, eu queria desafiar você pega de onde sai Abraão, risca, depois você pega uma caneta e vai riscando até onde ele vai, depois vem Isaac, vai riscando, depois vem Jacó. Sabe por quê? Você vai chegar a uma conclusão. Essa história não é invenção. Não tem carochinha nesse texto bíblico. A primeira vez que eu fui a Israel, nós já fomos atrás dessas peregrinações aí. Eu lembro quando nós chegamos na região de Berseba, a 4ª maior cidade de Israel, lá tem um poço de Abraão. Vamos ver essa história, se é verdadeiro. Aí você chega numa cidade que são ruínas de Gerar, onde foram encontrados várias pastilhas com o nome de um rei e de um general, Abimeleque, Ficol. Tem um poço que eles afirmam que foi construído por Abraão,
Esse poço tem mais de 4.000 anos. Aí você depois vai... Gente, esse negócio aqui é verdade. A Bíblia não inventou isso não. Aí você pega depois Isaac. Isaac, ele faz algumas pegadas de Abraão. E quando ele volta nessa região, ele era um cavador de poços. Aí você fala, mas por que Isaac ficou rico? Aí você olha a topografia. Aqui está o poço, a terra vai, ela vai descendo. A maneira como ele coloca pedras, e hoje tem uma região lá, que de judeus, eles mantêm a mesma topografia de plantação. Eles deixam as pedras, retiram a água aqui e jogam. Essa água sai irrigando 4 quilômetros, onde Ismael e onde Isaac plantava. Você vai arrepiando. Aí Abraão, Isaac, depois vem Jacó, foge, depois ele volta para essa região. Aí você vai vendo Berseba, Hebron, onde Davi também viveu. Depois você vai descendo mais um pouco, você começa, eles estão indo ali nessa descida para onde? Para o Egito, onde Jacó depois entra com 76 pessoas. Dá para você ir riscando no mapa que tem na Bíblia de Genebra, outras Bíblias também tem. Aí você vai pensando, essa história, gente, ela tem razão. Aí você fala, monte de Deus, monte Sinai. Mas ele está onde? Ele está dentro de Israel? Tá, não, ele está no Egito, 80 quilômetros da divisa. Mas você começa a se localizar. Sabe por quê, gente? Não adianta ler a Bíblia, aí você sai daqui. Quem consegue sair daqui agora, das mulheres, pegar o carro e chegar em Carapicuíba, sem olhar nenhum mapa? Quem consegue sair daqui agora, aí você pega a estrada, você vai viajar, e você vai chegar em Suzano, lá no Hotel do Pilar, onde nós alugamos há 20 anos atrás. Você precisa de um mapa. Então eu estou dando uma dica para vocês aqui. Pega a Bíblia de Genebra, aqueles mapas no final. Algumas coisas podem ser dadas depois no futuro pela gente, mostrando esses. Nós temos muito mapa aí na igreja. Por quê? Você se localiza, você começa a pela fé pisar. Por que Deus abençoou esses caras tanto? Eles andavam nas pegadas de Deus. A água eles retiravam de poços de 40, 50. Como é que o cara cavava tanto? 7, 8 metros já encontrava água. Alguns um pouquinho mais. Mas eles faziam isso. Por quê? Porque Deus foi criando a história deles. Aí quando você pega Abraão, Isaac, Jacó, vai aquela história toda. Aí você vai hoje em Hebron. Aí você visita a região de Macpela. Está lá, comprovado, não se discute, porque o muçulmano e o judeu, eles brigam por aquele lugar. Ali estão sepultados Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca não estão juntos, porque ela foi sepultada lá perto de Belém, né? Houve-se um choro, é Raquel chorando pelos seus filhos, eles não mais existem. Aí você vai nessa sequência, aí você vê Jacó está sepultado com a feiona, com a Lia, né? Com a outra esposa dele não, aquela que é sepultada lá na região, né, perto de Belém. Troquei aqui o nome. Então eu queria desafiar vocês, lê o texto, mas pega o mapa. Aí você fala assim, gente, eu consigo chegar em Carapicuíba sem olhar no mapa. Sabe por quê? É assim que a Bíblia vai nos ensinando. E as pegadas desse povo, eles vão numa descida em direção ao Egito, para depois de lá serem arrancados por Moisés, 430 anos depois. Aí, depois que você se localiza, você vai para qualquer lugar. Você consegue sair daqui agora e ir para Almenara sem olhar no mapa? Consegue, você morou lá 30 dias. Você consegue. E Carapicuíba, qual mulher consegue? Faz o mapa. Faz o mapa, tá bom? Sugestão. Pega aqui o texto que o Leandro estudou, leia de novo, depois você passeia 2h30 na Bíblia, é o que você vai gastar. Depois pega os mapas lá no fundo e vai riscando. Vermelha, preta e azul. Aí você fala, gente, que coisa bonita é a sequência que Deus mantém. Os lugares onde Deus leva. Para quê? Para preservar seu povo e a raça. E é bonito demais. Porque quando entrar em Êxodo, você já vai entrar em Moisés, né? Vai entrar nas leis. Depois vai para Levítico, as leis, né, de culto. E aí vai. Mas se você entender a geografia também que Deus criou para preservar o seu povo, e é fantástico, tá bom? Feita a dica aqui. Vamos ficar em pé?